Bom dia irmãos. Nessa manhã a gente vai estar junto. A gente acabou de abrir a nossa sala, acabou de iniciar essa transmissão e eu queria convidar você a adorarmos o Senhor nessa manhã. Hoje nós estamos adaptando a nossa escola dominical. Não é possível estarmos juntos, mas aqui através desse recurso, mais uma vez a gente vai estar adorando a Deus. Eu com a minha esposa aqui na nossa casa, você aí na sua casa, e nós vamos também lecionar aqui a nossa lição número 12 da nossa escola dominical, tá bom? Para que os irmãos não fiquem sem esse estudo, sem esse trabalho, eu quero que você acompanhe aí de sua casa. Você que está entrando aí, vai compartilhando também para que os outros irmãos tenham acesso ao vídeo, tá bom? Então nós vamos estar louvando um hino ao Senhor, até que a maioria dos irmãos possam entrar aí na sala para a gente efetivamente iniciar o estudo da lição 12. Creia, você consegue glorificar a Deus. Esse é o nosso tema, deste domingo, a lição 12 da nossa revista, tá bom? Vamos iniciar orando ao Senhor. Nós vamos orar, buscar o Senhor e pedir a Deus que Ele nos oriente, durante esse nosso culto, durante o culto ao Senhor, durante o nosso estudo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos, ó Deus, te adorar, te louvar, ó Deus, nesse dia, e aproveitando, ó Deus, esse início de culto ao Senhor, estamos cultuando ao Senhor. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba o nosso louvor. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor fale a cada pessoa que for alcançada por esse vídeo, a cada pessoa que for estudar a palavra do Senhor conosco, que o Senhor fale a esses corações, nos ensina, ó Deus, a viver de acordo com a Tua vontade. Nos ensina, Deus, a viver de uma maneira que te agrade, de uma maneira que te adore. Nos ensina, Senhor, a usar toda a nossa vida para louvor e glória do Teu nome. Nos fortalece, ó Deus, as mãos, aumenta, Deus, a nossa fé, nos renova a esperança e nos abençoa, Deus, nessa manhã. É o que eu te peço, ó Pai, crendo que o Senhor fará grandes coisas em nossas vidas, como já tem feito. E oramos, ó Deus, também, suplicando, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados, como somos carentes, ó Deus, disso. Temos tantas necessidades, mas a maior delas é do Teu perdão. Então perdoa, Senhor, as nossas ofensas, perdoa quando agimos conscientemente contra o Teu querer, contra a Tua vontade, quando negligenciamos a Tua lei, quando aborrecemos o Teu Santo Espírito. Nós Te louvamos, ó Deus, porque cremos receber esse perdão de Ti, cremos que o Senhor nos perdoa. Então muito obrigado, ó Pai, pelo perdão, obrigado, ó Deus, por toda a Tua bênção, que o Senhor esteja conosco nessa manhã em tudo que fizermos aqui. É o que eu te oro, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar o hino 221 do Inário Novo Cântico, o hino 221. Quero ser um vaso de bênçãos, sim, um vaso escolhido.
vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu lhe consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem paz, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos do céu, vão entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu lhe consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção, eu espero uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu lhe consagro, bendito Senhor. Amém. Amém. Deus é maravilhoso. Que Deus nos faça vaso de bênção, né? E as duas últimas linhas aqui desse hino, né, do refrão: eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Então que eu e você possamos ter essa iniciativa de dedicar a nossa vida ao serviço do Senhor. Possamos ter essa nossa disposição, né, para vivermos de fato para a glória do nosso Senhor. Eu queria que você, se você está nos assistindo, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link, convide outras pessoas para entrarem aí na nossa página da Congregação Nova Aliança, e a gente está junto, né? Quanto mais pessoas, melhor, para a gente estar de alguma maneira interagindo. Você tem aí o espaço aberto aí também para mandar mensagem, né? Interagir com o tema do nosso estudo. Você pode estar mandando alguma sugestão, fazendo algum comentário, né? Então a gente espera que vocês participem, espera que vocês estejam dispostos aí a, como se estivéssemos juntos, a gente ter essa dinâmica. Eu gosto muito ali na nossa congregação, a gente sempre tem uma dinâmica muito boa, o pessoal sempre dá ideias, eu gosto, precisamos, né? Eu acredito que a lição de escola dominical não é só uma pessoa falar e os outros ouvirem e pronto. A gente tem que ter essa interação. Não é porque não estamos juntos presencialmente que essa interação não seja possível. É possível, tá bom? Então, interaja a hora que você quiser. Nós vamos, nessa manhã, é uma escola dominical um pouco diferente, obviamente. A gente está estudando essa revista aqui, ó. A gente está estudando essa revista, né, da nossa fé. Toda a revista falou sobre glorificar a Deus com a nossa vida. A vida que vale a pena, a glória de Deus na criação, na providência e em nossa experiência. A gente já falou desde o início, quem
quem é da nossa congregação, da nossa igreja, que acompanha essa revista, desde o início a gente tem falado aquela ideia da confissão de fé que diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Partindo dessa ideia, a gente entende que toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, precisamos glorificar a Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. O texto que eu quero que a revista traz para a gente compartilhar é 1 Pedro, capítulo 5, versículos 10 e 11 somente. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 10 e 11. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus seja louvado pela leitura de sua palavra. Como disse, nessa revista nós vamos estudar a lição número 12. A lição número 12, o título dessa lição é Creia, você consegue glorificar a Deus. E é um título também, eu gosto muito da maneira como Deus trabalha a palavra de Deus, embora essa revista tenha sido feita em 2018, outras igrejas talvez já tenham trabalhado, certamente já trabalharam essa revista. A gente falar dessa lição, exatamente dessa lição, no momento em que nós estamos vivendo, é a maneira como a palavra, isso só prova que a palavra de Deus ela é atual e atemporal. A gente vai reviver a palavra de Deus, vai reviver os conceitos da graça de Deus e vamos identificar o cuidado de Deus todos os dias, independente da nossa situação, ou tempos, épocas que vivemos. A palavra de Deus fala conosco em situações completamente diferentes, mas ela sempre vai trazer algo para nós. Creia, você consegue glorificar a Deus, tem muito a ver com a nossa situação de vida, e principalmente quando a gente se vê numa situação em que talvez sinta que a nossa vida cristã está sem rumo, às vezes a gente não encontra motivação, ou acha que não está fazendo, que está perdendo aí essa batalha da vida, ou perdendo para o pecado, ou que o trabalho que a gente está fazendo, a nossa vida, a nossa dedicação não é suficiente, para a nossa vida de fato não estar glorificando a Deus. A gente vai ter essa sensação em algum momento, mas é nesse momento que a nossa revista vai dizer, a lição vai dizer para você hoje: creia, creia, você consegue, é uma coisa possível para nós glorificar a Deus. Você que acompanhou a revista desde o início, a gente passou por diversas áreas, como glorificar a Deus nos estudos, na família, em situações difíceis, com o trabalho, com os nossos talentos, e abordamos aí de uma maneira geral quase todas as áreas gerais de nossa vida. E é evidente que alguma dessas áreas, ou em algumas dessas áreas, a gente vai ficar realmente, a gente percebeu que a gente deixa um pouco a desejar. Mas é aí que a gente precisa falar para você: creia, é possível sim, mesmo com dificuldades, mesmo com limitações, a gente está adequando a nossa vida de uma maneira que consigamos glorificar a Deus. A nossa revista, a nossa lição, ela traz no primeiro ponto, traz uma primeira ideia de que ajuda muito a gente fortalecer as nossas mãos para continuar na batalha da fé cristã,
para continuar no propósito de glorificar a Deus, ajuda muito. O primeiro passo importante que a gente precisa dar é entender e ter noção, ter consciência da guerra espiritual, da batalha espiritual que a gente vive, né? Que constantemente, não por opção sua, não por opção minha, constantemente nós vivemos essa batalha, né? Por isso que em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, escrevendo a Timóteo, Paulo fala, dá um exemplo ali do soldado, que ele não se envolve em coisas dessa vida, mas somente se dedica a satisfazer aquele que o arregimentou, trazendo aí a ideia do cristão que foi escolhido para agradar a Deus, para glorificar a Deus com sua vida. Então a gente não se envolve com coisas deste mundo, a gente tem um propósito maior. Mas é interessante a imagem que Paulo usa, porque traz a ideia do soldado. E o soldado, ele não é um enfeite, o soldado não é um colega, um amigo do bem. O soldado é um militar. E o militar que está em uma batalha, que está numa investida de guerra. Então a gente tem consciência de que há uma guerra que nós já participamos, não por opção, ou não porque eu queria participar. Deus nos arregimentou para essa guerra, né? Fomos postos como militantes, igreja aqui na terra, igreja militante. Então essa guerra já existe, a batalha espiritual. E ter consciência dessa guerra ajuda muito a gente a fortalecer as nossas mãos para seguir adiante, né? Então muita gente passa nessa vida, muita gente tem passado nessa vida aí, como a nossa lição fala, como se estivesse simplesmente seguindo a multidão, como se estivesse simplesmente num monte de gente, e a vida vai levando, você vai vivendo a vida só de trabalho em trabalho, de dia após dia, e não se preocupa com nada além do que você vê. Tem muito cristão que vive dessa maneira, e por isso esse cristão se frustra quando estuda algo a respeito sobre a vida glorificar a Deus. Ele se identifica como alguém que não tem vivido para a glória de Deus de fato. Mas é importante a gente ter essa consciência de que há algo mais, algo além do que os nossos olhos veem. Há algo além. E é nesse algo além que está o propósito das nossas vidas. Essas pessoas que passam a vida inteira seguindo a multidão, elas nunca descobriram qual o seu propósito de vida. Aí ficam procurando aqui e acolá esse propósito, mas nunca vai encontrar, porque o propósito da nossa vida, você que foi iluminado pelo Espírito Santo, né? Você que teve as suas escamas tiradas dos seus olhos para que você pudesse enxergar a verdade do Evangelho, a verdade de Deus aqui no Evangelho. Você foi chamado para viver uma vida diferente, que glorifica a Deus. Então, precisamos ter essa consciência da guerra. E essa consciência da guerra, há duas coisas interessantíssimas que nós precisamos considerar. A primeira o primeiro passo, né, da consciência dessa guerra de fato a consciência de fato de que existe essa guerra. Eu entender que tem uma guerra, entender que a vida é mais do que essa letargia que muita gente vive. É só aquilo ali, pronto, a vida vai ser sempre desse jeito e morreu, acabou. Não é. A gente precisa ter esse entendimento, como eu falei, já trazendo aquela imagem lá de 2 Timóteo, que Paulo fala, que nós somos militares arregimentados pelo Senhor para uma batalha. Então essa batalha existe, essa batalha
de fato acontece e nós precisamos ter consciência dela. Em um segundo momento, tendo consciência de que há essa batalha, de que a batalha é real, é muito mais real do que outras pessoas possam imaginar, eu vou ter que ter consciência de quem é o meu real inimigo. Se há uma batalha, é o inimigo. Mas aí é que muitos de nós cristãos tropeçamos quando vamos lidar com esse inimigo. Às vezes a gente vê até um tipo de desabafo, a gente vê muitos cristãos se degladiando, se matando por causa de uma fé mais rasa, uma fé mais superficial, e essas pessoas somente demonstram que não entendem, não compreenderam ainda quem é o seu real inimigo, quem é o nosso real inimigo. Então compreender o real inimigo ajuda muito a gente a ter a consciência da guerra e a entender muita coisa na nossa vida. O nosso inimigo, a Bíblia nos diz que é um inimigo triplo, né? São 3 inimigos que nós temos, basicamente: a carne, o mundo e o diabo. A carne, o mundo e o diabo. O que são cada uma delas? A carne representa a escravidão natural do homem ao pecado, né? Isso mesmo, quando Adão e Eva estavam lá no jardim, que estava tudo bem, tinham plena comunhão com o Senhor, eles conversavam com o Senhor na viração do dia, e estavam usufruindo de todos os benefícios que Deus tinha dado a eles no jardim, né? Interessante que também ele fala, o Gênesis fala que Deus colocou o homem no jardim para cultivar o jardim, ou seja, para conduzir toda a criação de Deus de uma maneira que glorificasse o Criador, que o Criador de tudo aquilo fosse glorificado pelo sistema que ele desenvolveria. Certamente seria assim. Mas aí num belo dia, num triste dia, para ser mais sincero, os dois resolvem cair, dar ouvidos à serpente, e com a queda, a partir da queda, o homem passa a ser escravo do pecado. Por que escravo? Escravo é aquele que serve sem questionar, e às vezes vai servir aquilo ali no automático. O escravo já acorda no serviço, já faz aquilo lá no automático. Então, por isso que nós cristãos temos uma batalha muito dura contra a carne, porque nós estamos acostumados, o ser humano está acostumado, ele nasce já com o costume de pecar. Nosso coração, diz Calvino, que ele está todo corrompido e ele bate, ele tem desejo de fazer o que é errado, né? Então, essa é a escravidão do homem ao pecado, e nós precisamos, esse é o primeiro inimigo que nós temos, é a carne. É uma luta, você vai ver que é uma luta mais interna, né? O coração pecaminoso é o meu, não do meu irmão. A gente, quando fala de pecado, a gente quer sempre olhar para o outro. Você viu o tamanho do pecado do outro? Não existe tamanho do pecado, o outro fez. Não, eu tenho que olhar para o meu coração. O meu coração é pecaminoso, o meu coração é caído, o meu coração ele tem essas marcas que Adão trouxe para a humanidade, né? Então eu tenho que olhar para mim como um militar que luta contra a carne, é o meu primeiro inimigo que está dentro de mim. Aí o mundo, diz a nossa lição aqui, segundo as Escrituras, né? Um contexto aí das Escrituras, normalmente é caracterizado como um sistema de pensamentos e atitudes contrários a Deus e a sua palavra. Interessante, eu quando adolescente entrei pela primeira vez numa igreja evangélica, a primeira mensagem eu lembro que eu ouvi era que a gente precisava lutar contra o mundo, né? A gente não era mais do mundo. Aí essa definição de mundo ficou muito subjetiva na época. A minha adolescência toda eu fiquei sem entender direito o que era mundo. Peraí, mundo são as pessoas, mundo são as pessoas que não são crentes? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que mundo são as pessoas que não são crentes. Mundo
como você pode ver aqui, numa síntese bem simples e prática, que é caracterizado como um sistema de pensamentos e atitudes contrários a Deus e a sua palavra. O que é isso? Eu fui dar uma olhada, dar uma pesquisada e chegamos a uma ideia, a um pensamento. É um conjunto de ideias que levam a atitudes que desagradam a Deus. Ideias. Aí eu fui buscar o significado da palavra ideologia, que é um tema aí tão falado, tão repetido aí, né, por esses tempos de política, os ânimos todos acirrados com ideologia, se é ideologia de esquerda, se é ideologia de direita, correta, qual que está certo. Mas aí, se você olhar o significado da palavra ideologia, você vai ver que é uma coisa, olha só, tem até uma leitura aqui que eu achei muito interessante. Ideologia é um termo que possui diferentes significados e duas concepções, a neutra e a crítica. No senso comum, o termo ideologia é sinônimo do termo ideário, contendo o sentido neutro de conjuntos de ideias, de pensamentos, de doutrinas ou de visões de mundo de um indivíduo ou de um grupo, orientado para as suas ações sociais e principalmente políticas. Então, a ideologia é uma ideologia mais de direita ou mais de esquerda, é exatamente isso, um sistema de pensamentos fundamentados ali nos seus autores principais lá dos séculos passados, e essas ideologias é o que vai ditar o comportamento das pessoas. Só que pense você, se eu olhar para a ideologia de esquerda e ter aquilo como sendo o motor das minhas ações, o combustível dos meus pensamentos, e tudo que eu pensar for pela ideologia de esquerda, eu corro um sério risco de esquecer do que a palavra de Deus fala para agradar a Deus. E do mesmo jeito, se eu olhar só para a ideologia de direita, porque é uma ideologia humana, feita por sistemas desse mundo mesmo, e esse mundo é feito por homens caídos, e se eu olhar só para essa ideologia de direita, esquecendo de olhar para a palavra de Deus, para o que nos ensina em sua palavra, eu também corro um sério risco de de cometer grandes erros, de pecar contra o Senhor. Então, se a minha batalha é contra o mundo, a minha batalha tem que ser contra as extremidades dessas ideologias. Eu não posso me deixar ser dominado cegamente por essas ideologias e considerá-las a tal ponto que elas vão ser mais importantes até do que a palavra de Deus para mim. Eu vejo muitos crentes, infelizmente, aí nesses tempos, de crise, no Facebook, quase que 100% do seu tempo na internet, no Facebook, nas redes sociais, para criticar um ao outro, para se bater um ao outro ali, né, para atingir um ao outro, jogar farpas, trocar farpas, somente por causa desse posicionamento de ideologia. Agora eu pergunto, eles estão militando a causa de Cristo, a causa do Senhor ou a causa de suas ideologias? É uma pergunta bem atual e pertinente, eu acredito. A gente precisa olhar para todas essas questões, o debate, o diálogo, tudo isso é muito importante, né? Eu, como aluno de sociologia, tenho lido bastante, né? Karl Marx, tenho lido bastante conteúdo da ideologia de esquerda, do pensamento, da corrente filosófica e também de esquerda, mas também como simpatizante da ideia de direita, eu tenho acompanhado também muita coisa. E eu preciso ter uma visão crítica desses dois pensamentos, né? Eu não posso, hoje em dia, aí tá até esse debate aí, comentando, todo mundo querendo colocar palavras na boca do presidente, na boca do ministro da saúde, se a gente dá um tiro na cabeça para matar, para acabar com a vida, ou se dá um tiro no pé para acabar com a economia. E isso é somente um debate ideológico. A gente não precisa desse tipo de debate, a gente precisa olhar para a nossa vida e entender que a nossa luta é contra o sistema desse mundo,
contra todo e qualquer sistema que seja contrário à palavra de Deus. Eu preciso ser misericordioso, eu preciso ser piedoso, eu preciso amar o meu irmão, eu preciso ajudar a sustentá-lo, eu preciso garantir um sustento para a minha casa, né? Porque tudo isso é bíblico. Então pensa aí nessas ideias divinas, ideias bíblicas, como sendo o rumo para a sua vida, né? É só um parênteses aí que eu queria abrir para essa questão do conceito de ideologia. O ideal é você partir aí para o princípio bíblico, o que ele te orienta, o que ele vai te dizer o que é melhor, né? Eu acho que o melhor não é nem dar um tiro no pé nem na cabeça, o melhor é resolvermos os problemas sem a gente ficar pondo em risco aí a amizade, o relacionamento com os nossos irmãos. Sejam mais moderados nas redes sociais, não sejam tão rudes, não sejam tão insensíveis, não sejam tão ávidos aí para comentar essas coisas que os sistemas têm proposto, tá bom? A nossa batalha é contra o mundo, tá? E a nossa batalha também é contra o diabo, Satanás. Aí tá bem fácil, tá estampado aí na cara dele quem Satanás, é aquele que luta contra a igreja, né? Para que a igreja não avance na pregação, para que cale a boca da igreja. Tem muita gente aí já falando que toda essa situação de Covid-19 tem fechado igrejas. Não, é uma situação temporária, tá bom? Cremos que é uma situação temporária, em breve tudo volta ao normal, as nossas reuniões, os cultos, e até porque a igreja, deixando de reunir-se temporariamente no templo, ela não deixa de ser igreja. Nós somos igreja militante, eu e você somos soldados arregimentados pelo Senhor para continuar essa luta mesmo somente no ambiente familiar, tá bom? Então não deixamos de ser igreja por momentaneamente estarmos com as nossas igrejas, as nossas congregações fechadas, tá? Até porque temos esse acesso aqui para pregar o evangelho, e isso tudo é útil e bom, tá bom? Então, fechando essa primeira parte, entenda, eu preciso conhecer a guerra, que de fato existe uma guerra, e os meus inimigos. Interessante, você não viu aqui que os inimigos a carne, o mundo e o diabo. Você não viu o seu vizinho, você não viu sua família, você não viu as outras cristãos de outras igrejas. Você não viu aqui como listado como inimigos seus. Então para de achar que a gente luta contra eles. A gente luta contra a carne, que tem relação direta com o pecado, que nos leva ao pecado, contra o mundo, que é um sistema organizado de ideias que pode nos levar ao pecado, a distanciar da palavra de Deus, e contra o diabo, que ele é um militar ativo contra a pregação do evangelho. Lutemos contra isso, tá bom? Entendendo essa luta, a gente já está mais um passo à frente para vencer essa batalha, tá? A batalha da vida que glorifica a Deus, uma vida que precisa glorificar a Deus. Então o que nós precisamos agora? Tendo entendido isso, nós precisamos de atitudes diferentes, né? Se eu já sei que os meus inimigos não são as pessoas que me rodeiam, não são os irmãos de outras igrejas, não necessariamente são pessoas, né? Às vezes pode ser um sistema, pode ser o meu coração, né? Que Jeremias diz que é desesperadamente corrupto, né? Que apressa-se para o mal. Então, entendendo isso, eu preciso ter algumas ações de mudança para que eu de fato viva glorificar a Deus. Então você que está nos assistindo, se na sua vida você está naquele quadro que eu falei lá, que você se imagina como sendo só mais um no meio da multidão, esse é o momento de você dizer: agora eu posso mudar. Creia, né, que você pode mudar. Quais são as principais mudanças que nós podemos ter a partir do entendimento de que temos uma batalha e sabemos quem são os nossos inimigos? A primeira mudança importante, expressiva que precisamos ter é uma cosmovisão bíblica. Tenha uma cosmovisão bíblica. Mais uma vez trazendo a ideia do que dita as nossas ações. Não é ideologia A, nem B, nem C, nem X, nem Y, nem Z. A ideologia que precisa guiar o meu comportamento é a palavra de Deus. É ela que precisa
guiar o meu comportamento, as minhas ações, determinar as minhas ações. A Bíblia não pode ser, como tem sido na vida de muitos cristãos, aquela leitura complementar. Eu vou ter todas as minhas ideias formadas, mas eu vou ter um tempinho ali para ler um pouquinho da Bíblia. E às vezes muita gente até usa esses pequenos textos para justificar o seu pensamento pecaminoso. E isso é muito grave. Isso é muito sério. Não tem como a gente viver uma vida que glorifica a Deus se não tivermos uma cosmovisão bíblica, se a Bíblia não for o centro das minhas decisões. E como que eu vou ter essa cosmovisão bíblica? A cosmovisão ela é uma condição de pensamento para a tomada de decisões, a condição construída a partir de um contexto. Então, se a Bíblia não fizer parte do contexto da minha vida, ela nunca vai determinar as ações corretas na minha vida. Eu tenho que trazer a Bíblia para o meu contexto familiar. Eu tenho que trazer a Bíblia, a leitura bíblica para o meu contexto de vida, né? Para as ações, para determinar as ações no meu trabalho, para determinar as ações a longo prazo, com criação de metas, com projetos de vida, com estudo, com casamento, tanto casamento surgindo do nada aí, ó, apenas com pretextos humanos, naturais. O casamento também é para glorificar a Deus. Então coloque a cosmovisão bíblica para o seu contexto de vida, que aí você vai ver como que a sua vida vai ter um direcionamento, né? A Bíblia, ela precisa ser a luz para o seu caminho. Ela é mais do que um recurso, ela é luz para o seu caminho, lâmpada para os seus pés. Ela é que deve guiar o seu comportamento. Por isso, medite nas Escrituras diariamente. Todos os dias, sempre que possível, leia a palavra do Senhor. Busque orientação. Eu sempre falo para o pessoal da congregação, se você tem dificuldade de compreensão de algum texto, ou de compreensão da própria Bíblia mesmo como um todo, sempre peça ajuda a alguém, né? Seu pastor, evangelista, alguém que tenha um bom conhecimento, que dedique-se a estudar a Bíblia, a esclarecer alguns pontos, algumas palavras ali que às vezes são culturais, às vezes são bem pontuais. Então, por isso a importância dos líderes espirituais serem pessoas aptas para ensinar, para te ajudar a compreender, porque sem uma boa compreensão das Escrituras, essa cosmovisão bíblica será prejudicada, consequentemente suas ações não estarão de acordo com a vontade de Deus, né? Então, quer uma vida que glorifica a Deus, mude isso e mude já a partir de agora. Tenha prática com a leitura bíblica, tenha prática com o devocional, tenha prática com essa cosmovisão bíblica. Desenvolva essa cosmovisão bíblica na sua vida e você vai ter uma vida muito mais abençoada para a glória do Senhor. Uma segunda ação de mudança que nós podemos ter, você já pode ter agora mais do que nunca, é a oração, a questão da oração. Não negligencie a oração. Muitos de nós temos dificuldade de ter horário, de orar em casa. Às vezes você tem uma família grande, tem muitas pessoas. Então, tem que separar um momento que você esteja mais tranquilo. Por isso, muita gente, no decorrer da história, muita gente passou a orar à noite, porque é a hora que todo mundo já foi dormir, você está ali no seu quarto e vai poder orar. Mas separe um momento de oração, ou tenha diversos pequenos momentos de oração durante o dia. É um hábito cultural muito bom orar antes das refeições, agradecendo a Deus, louvando a Deus por isso, pelo seu sustento. Ore a Deus antes de sair de casa para o seu trabalho, ore a Deus quando chegar. Então, tenha hábito de oração. A oração é a nossa parte do relacionamento com Deus. Deus fala conosco em sua palavra, nós falamos com Ele através da oração. Então, ore, tenha hábito de orar, preocupe-se em orar regularmente, né? Precisamos ter essa vida de oração, como Efésios 6,18 fala, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, ore ao Senhor, tenha prática de oração. E uma outra ação descrita aqui na nossa revista
reconheça-se servo de Deus. A serviço de quem que você vive? Você deliberadamente prefere continuar sendo escravo do pecado, escravo de uma ou outra ideologia, escravo do mundo? Qual que é a sua disposição nesse momento? Não tem como, a Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores. Então muita gente vai viver aí escravo do dinheiro o resto da vida. E isso pode ser talvez o problema que você esteja enfrentando. Decida-se e reconheça-se como servo de Deus, a serviço do Senhor. Então, a partir do momento que eu tenho esse entendimento e reconheço que sou servo de Deus, mais uma vez aquela imagem do soldado lá de Paulo escrevendo a Timóteo, eu não vou me envolver em negócio desse mundo. Eu não vou me envolver com coisas desse mundo. Eu vou buscar agradar aquele que me arregimentou. Estou a serviço do Senhor. Estou a serviço do nosso Deus. E isso não necessariamente quer dizer que eu vou ter que estar na igreja 24 horas por dia, né? Dizer que eu estou a serviço do Senhor quer dizer eu vou ser um médico para a glória do Senhor, eu vou ser um dentista para a glória do Senhor, eu vou ser um frentista de posto de gasolina para a glória do Senhor, né? Um administrador de empresas, advogado, não importa qual seja a sua profissão, uma dona de casa, você vai ser uma dona de casa para a glória do Senhor, a serviço de Deus, você vai fazer o melhor trabalho na sua casa. E sempre que tiver oportunidade, como você é soldado do Senhor, como você está a serviço de Deus, você vai trabalhar para fazer conhecido o nome do Senhor. Reconheça-se como servo de Deus. Quantos não são aqueles que se dizem cristãos, mas vivem apenas para si mesmos ou para seus desejos egoístas? Infelizmente. Quantos não são que vivem dessa maneira? Quantos não são que dizem glorificar a Deus, com os lábios louvam o Senhor, mas o coração não pertence ao Senhor? O coração está cheio de desejos egoístas. Tudo que vem para afagar o ego, tudo que vem para alimentar o seu ego, o seu ventre, isso é o que importa. É por isso que essas pessoas suspiram quando acordam. É por isso que essas pessoas dedicam tempo, atenção, dedicam todo o esforço, todas as energias do seu corpo. Não tem como a sua vida glorificar a Deus, você cristão, glorificar a Deus se você vive para desejos egoístas. Seja servo do Senhor. Reconheça-se como servo de Deus e busque o querer dele acima dos seus, a vontade dele, os objetivos, os projetos dele para a sua vida acima dos seus projetos. Tá bom? Essas são ações práticas que eu e você podemos e devemos ter se quisermos ter uma vida que glorifica a Deus, e você pode. Tá bom? Então, concluímos dizendo que você consegue glorificar a Deus. É possível sim, que você viva uma vida que glorifique o Senhor. Mas tenha duas coisas finais em mente. Primeira coisa que eu preciso lembrar você é que só Jesus Cristo glorificou perfeitamente o Pai. Só Jesus foi perfeito na missão de glorificar a Deus. Tanto que até no último momento de sua vida, nos últimos momentos, ali na noite em que ele ia ser traído, ele orando lá no jardim, ele diz o seguinte: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, sim a sua. Quantos de nós oraríamos desse jeito? Será que a nossa oração até o último instante de vida não seria: Senhor, me livra da morte? Eu e você ficaríamos no passa de mim esse cálice, sendo sincero. Então, essa é a nossa limitação humana. E entenda isso.
que somente Jesus glorificou perfeitamente o Pai. Somente Jesus, até o último instante, até o último suspiro de vida, foi capaz de glorificar perfeitamente a Deus. Mas o que isso implica em nossa vida? Implica que a segunda coisa que eu queria falar a respeito de que é possível glorificarmos a Deus, é possível glorificarmos a Deus em Cristo. Em Cristo. Ele está nos... Vê se parou, eu acho que parou. Ele está nos capacitando a glorificar a Deus. Ele está nos habilitando para viver para a glória de Deus. É uma caminhada, é uma jornada que devemos fazer com Ele, né? Lembra aí quando Jesus ressuscitou e os discípulos iam, 2 discípulos no caminho de Emaús, era uma jornada longa, e Jesus acompanhou eles não reconheceram no primeiro momento que era Jesus que estava seguindo eles, mas depois quando Jesus se revelou a eles, ou quando eles entenderam que era Jesus, eles ficaram se questionando, mas como não percebemos antes, né, que ele falava das palavras do Senhor com tanta sabedoria, com tanta virtude, com tanto amor, de uma maneira tão clara, que só poderia ter vindo de Jesus. Então, perceber que Jesus está nos auxiliando na nossa caminhada, faz a nossa caminhada ser muito mais proveitosa, muito mais prazerosa, né? Então lembre-se que Jesus é quem está fazendo isso, que está nos ajudando a viver para a glória de Deus, que está nos auxiliando, e o plano e o propósito de Deus serão cumpridos. Essa é uma certeza que você podemos e devemos ter. O propósito de Deus vai ser cumprido na minha e na sua vida. Eu acho muito interessante quando Pedro está até aqui na nossa lição, em 1 Pedro 5,10, ele diz que o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar, né? O autor da lição até destaca o contexto que Pedro tinha acabado de falar sobre resistir firme na fé contra o diabo, não cedendo por causa do sofrimento, né? E você, como é que está vivendo? Que momento, né? Eu lembro que na mensagem que eu trouxe aqui no domingo, nós falamos do momento, né? Lá no Salmo, que a gente leu, Salmo 116, um momento de aflição, um momento de sofrimento. Nesse momento mesmo, Deus está nos aperfeiçoando, né? É a ideia principal ali da primeira carta de Pedro, em que Deus vai nos aperfeiçoando, o amor dele vai se aperfeiçoando em nós, aquele que que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la. A ideia de telos, homem completo, de completar-se. Eu e você seremos sempre incompletos enquanto nós estivermos junto com o Senhor e nessa vida. Mas apesar de sermos incompletos, nós vamos sendo todos os dias completados ou aperfeiçoados pelo Senhor. É um trabalho, é um processo que Cristo precisa fazer parte. Sem Ele, não podemos fazer nada. Jesus falando lá em João 15, da videira, ele diz que nós somos ramos e só podemos frutificar se estiver ligado a Ele. Frutificar ali pode, dentro do contexto dessa lição, pode ser glorificar a Deus. Só podemos glorificar a Deus se estivermos ligados à videira, se estivermos ligados a Jesus, que agradou a Deus com perfeição, né? Tenho certeza que se você tivesse chegar em algum lugar, quando você faz aí suas viagens, se você vai com uma pessoa que já conhece o lugar, é mais fácil, não é? Hoje em dia temos aí GPS, mas às vezes uma pessoa que já foi a tal lugar tem mais habilidade do que até o GPS para nos direcionar. Então Jesus agradou a Deus com toda a sua vida,
Ninguém melhor do que Ele para nos ensinar como agradar a Deus em todas as áreas de nossa vida, né? Então, creia que você sim pode glorificar a Deus, e a garantia disso está no Senhor. Permanece sobre o nosso Deus a certeza de que quem começou a obra em nós há de completá-la. Amém? É só uma lição muito prática. De nada adianta a gente ficar aqui 1 hora, 40 minutos falando, se isso não for por campo da prática. Então é uma lição muito prática, que você possamos colocar em prática tudo que foi falado aqui nessa manhã, tudo que nós argumentamos. Você que tem essa revista, releia a lição 12, lê mais uma vez em casa. Use hoje, que é o dia do Senhor, né? Para estudar mais uma vez essa lição, os textos bíblicos aqui que estão espalhados por toda a lição. Mas o mais importante, coloque na prática tudo isso que ouviu. E sim, creia, você pode glorificar a Deus com a vida que você tem. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nessa oração vou estar colocando, claro, todas essas causas, mas também vou orar especialmente para que todos nós possamos colocar em prática tudo isso, que o Espírito Santo nos habilite a viver de uma maneira que agrade o Senhor, viver segundo o coração de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e engrandecemos o Senhor por essa manhã em que pudemos, ó Deus, falar um pouco da Tua Palavra, em que pudemos estudar mais um pouco da Tua Palavra, das Escrituras. E hoje, como foi bom, ó Deus, como foi gostoso esse tema, podermos ver, podemos estudar como glorificar a Deus, já quase concluindo aí essa revista, com a Tua permissão, e podemos, ó Deus, à luz da Tua Palavra, podemos dizer para todas as pessoas que nos ouvem, para crerem que eles podem sim glorificar o Senhor com suas vidas. Pai, eu não sei como dizer isso dentro do contexto de cada um, mas o Senhor conhece o contexto de cada um, o trabalho, a vida, as dificuldades, os limites pessoais. E eu te peço, ó Pai, eu peço ao Espírito Santo que essa palavra entre no coração e venha a afetar todo o contexto dessas pessoas, que venha influenciar todo o seu contexto, seus estudos, seu trabalho, vida familiar, a sua vida emocional, que é parcela muito importante da nossa vida com o Senhor. Se não tivermos a nossa vida emocional sadia, curada, teremos dificuldades para glorificá-lo, Pai. Por isso, intervenha na estrutura emocional de cada uma dessas pessoas que nos ouvem. Que a Tua Palavra, Deus, seja luz para o caminho de cada uma dessas pessoas, de cada um desses irmãos. Que o Senhor os oriente, que a Tua Palavra os guie, que a Tua Palavra os leve, ó Deus, para uma situação de vida que de fato Te glorifique, que de fato possamos não apenas passar por essa vida, mas dizer: valeu a pena eu e minha casa servirmos ao Senhor. Muito obrigado, a Deus, por essa manhã de estudos. Que o Senhor continue abençoando cada pessoa que nos ouve. Continue nos guardando, a Deus, durante essa pandemia. Continue, a Deus, provendo o necessário durante o isolamento social. Cuidando, ó Pai, sobretudo, da vida emocional de cada um dos Seus servos. Nos abençoa, Deus, e nos guarda. É a oração que Te fazemos com o coração cheio de alegria e de gratidão por mais essa oportunidade de falarmos da Tua Palavra. Eu oro a Ti, ó Deus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando sua vida e tenham todos um ótimo dia.